Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje começando o capítulo 11, o que vai fazer o estudo dos três reinos, né? Vamos falar aqui dos reinos minerais, dos minerais, melhor dizendo, das plantas, dos animais e o homem, o estudo da metempsicose. Então hoje nós vamos começar esse capítulo 11, que é o último capítulo de estudo do Livro dos Espíritos, no nosso caso, né? Porque nós estudamos o Livro dos Espíritos. Na verdade, esse estudo nosso ele começou do livro 3º, né? As Leis Morais. Depois nós fomos para o livro 4º, das penas e gozos futuros, as esperanças e consolações. Depois nós fomos para o livro 1º, que é do mundo, por assim dizer, da origem, né? Das causas primeiras. E depois nós fomos para o livro 2º, que é esse que nós estamos estudando. E do livro 2º, que é o mundo espiritual, o mundo espírita, nós estamos agora no capítulo 11, que é o último item. Então eu creio que hoje, no próximo domingo, talvez, nós já terminemos o estudo do Livro dos Espíritos. Eu creio que até domingo que vem, ou no máximo mais um, nós já encerremos o estudo do Livro dos Espíritos, ou seja, estudamos todo o Livro dos Espíritos, né? Começando em abril do ano passado, né? Então hoje nós vamos começar aqui na questão 585, nesse capítulo que Kardec vai conversar sobre os três reinos, né? O reino mineral, o vegetal e o reino animal. E obviamente ele vai entrar num quarto reino do campo moral, que é o reino, por assim chamar, hominal. Hominal é uma linguagem de Emmanuel, não é bem uma linguagem de Kardec, é mais uma linguagem de Emmanuel, né? Então vamos conversar sobre isso, questão 585, a todos que chegaram, a vocês que chegaram, um bom dia, e vamos aqui então seguir com esse nosso estudo. Então, na questão 585, Kardec vai trabalhar o tópico os minerais e as plantas. Lógico, aqui não é um estudo sobre as questões técnicas ambientais, sobre a biota, o bioma, não é um estudo nesse nível, mas é uma oportunidade para que nós reflitamos, sobre essa questão do nosso meio ambiente, né, da nossa vida, dessa biota, né, na qual nós estamos. Então é uma oportunidade também para refletir nisso. Emmanuel escreve lá no capítulo 28, Emmanuel escreve na questão 28, ele responde à pergunta 28 do livro Consolador, dizendo que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus. Então vejam que forma bem emmanuelina, né? Que forma bonita. Emmanuel nos coloca nessa questão 28 do livro Consolador, que em todos os reinos da natureza palpita, veja, pulsa, né? a vibração de Deus. Ele fala que é como o verbo divino da criação infinita. Então, quando falamos dos reinos da natureza, que sejam os dois grupos, né, que Kardec trabalha, seres orgânicos e inorgânicos, que sejam os reinos minerais, ou mineral, vegetal e animal, mas há um acréscimo, que é o reino hominal, que Kardec coloca que é o reino do campo moral, que é do campo, digamos, físico, material, reino animal, mas do ponto moral, o reino animal e o reino hominal. E é importante nós então observarmos isso. A Terra, o nosso planeta, ele tem mais ou menos, ou ela tem mais ou menos, a Terra, 4,5 bilhões de anos.
4 bilhões e meio de anos. O Homo sapiens, vamos dizer assim, o Homo sapiens, ele surgiu há mais ou menos 500 mil anos. O hominídeo, né, Australopithecus africanensis ou austral, né, o Pithecanthropus erectus, vamos dizer assim, mais ou menos 2 milhões de anos, há 2 milhões de anos, surgiu na Terra. Vejamos, 4 bilhões e meio de anos, o planeta. 2 milhões de anos, o hominídeo. 500 mil anos, o Homo sapiens. Significa que a Terra ficou mais tempo, muito mais tempo, sozinha, sem a presença humana, sem a presença hominídea. Por que eu faço essa reflexão? É como se o planeta ficasse se preparando, é como se o planeta ficasse se organizando durante 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos. 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos se preparando para receber o Homo sapiens. Quando eu faço esse raciocínio, eu penso que nesses 500 mil anos, nós fomos degradando aquilo que levou 4 bilhões, quase 4 bilhões e meio de anos, se organizando, se preparando para ser nossa morada. Para ser nossa morada. Então é importante nós percebermos isso. Para ser nossa morada. E nós desprezamos essa morada. Muitas vezes. Não observamos que, além do aspecto físico, material, com todas as suas revoluções, o planeta Terra é o nosso laboratório de experiências vivenciais, experiências evolutivas. O planeta Terra é uma grande escola. A escola, no nosso caso, a escola para as nossas experiências materiais. Para nossas experiências materiais. É preciso que nós percebamos esse sentido para olhar o planeta como a nossa morada. E quem gostaria de destruir, de estragar, de machucar, materialmente falando, a sua residência, a sua casa? Quem destrói a sua casa? Porque destruímos essa grande morada. Essa grande morada. E quando nós falamos da organização física do planeta, quando nós falamos desses 4 bilhões e meio de anos, nós também falamos de Jesus. E por que falamos de Jesus? Porque nos fala o Espírito Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que a comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus faz parte, se reuniu quando da formação do planeta. Quando da formação do planeta. Então significa que Jesus, há 4 bilhões e meio de anos, ou mais do que isto, há mais de 4 bilhões e meio de anos, ele se colocou à disposição para ser aquele que acompanharia, que coordenaria as revoluções materiais para a formação do planeta. Significa que Jesus está olhando o planeta, está acompanhando o planeta desde a sua formação. E durante a sua formação, não havia habitantes, no sentido homens, seres humanos, e Jesus já estava cuidando do planeta. Então esse planeta no qual estamos foi cuidado na sua formação material, foi cuidado por Jesus, conforme nos fala Emmanuel. Então, quando ele disse aos discípulos, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, porque antes que o mundo fosse, eu sou, disse ele, antes que o mundo fosse, eu sou, ele estava justamente dizendo isso,
que ele organizou o planeta, a formação do planeta, que ele presidiu a esse processo, e que ele já estava olhando esse planeta antes de nós chegarmos aqui, antes de nós encarnarmos aqui enquanto filo, né, a raça humana, o ser humano, esse hominídeo, esse homo sapiens sapiens há 500 mil anos, o hominídeo como um todo há 2 milhões de anos. Então, vejamos a gratidão que nós temos ao Criador e a gratidão que nós temos ao Cristo, que presidiu e organizou esse processo de formação do planeta. 4 bilhões 499 milhões e 500 mil anos se preparando, se organizando para nos receber. E aí vem Emmanuel nessa pergunta 28 do livro Consolador, dizendo que em todos os reinos da natureza, palpita a vibração do Criador, a vibração de Deus. E ele fala como verbo divino da criação infinita. Então é com esse viés, com esse olhar, que nós precisamos ver esse capítulo 11. Esse capítulo 11 aqui do Livro dos Espíritos. Os 3 reinos do ponto de vista filogênico, do ponto de vista físico. Mas também o 4º reino, do ponto de vista moral, que é o reino hominal, o reino do ser humano. É esse o contexto, é isso que nós precisamos observar. Então, com essa ideia, olhemos a questão 585, que inicia o nosso estudo. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª parte, ou uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Vejam, que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? E os espíritos respondem: depende do ponto de vista de todas são boas. Depende do ponto de vista, todas são boas. Do ponto de vista material, só existem seres orgânicos e seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente um 4º grau. Então vejamos que os espíritos, quando eles respondem, eles vão para o mundo material dizendo são 2 classes, a dos seres orgânicos e dos inorgânicos. E aí sim pode colocar nos seres inorgânicos o mineral, nos seres orgânicos o vegetal e o animal. Porque há vida orgânica. Mas eles acrescentam na resposta esse aspecto moral, dizendo, do ponto de vista moral, há, e olhem o advérbio, há evidentemente 4 graus. Mineral, vegetal, animal e no aspecto moral, os seres humanos, que Emmanuel foi chamar de hominal. E aqui Kardec faz uma observação dele. Kardec comenta essa pergunta. E ele vai dizer, esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte constitui o reino mineral. Só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade,
possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais, o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Então vejam como Kardec faz essa análise, dizendo que no reino mineral é a matéria inerte. Não há vitalidade, não há vida material. Por isso ele diz matéria inerte, inorgânica. Depois ele coloca o reino vegetal, o reino animal, e no aspecto moral, o reino hominal, ou seja, o ser humano. Ele coloca as gradações, mas dizendo Kardec que essas gradações algumas vezes se misturam, se confundem, mas que no reino vegetal, além da matéria inerte que compõe a estrutura material do reino vegetal, há uma vitalidade, ou seja, há um princípio vital. Então há vida no vegetal, vida no vegetal. Depois ele diz que no reino animal também o reino animal é composto pela matéria inerte, só que nessa matéria inerte, além da vitalidade, há também, diz ele, uma espécie de inteligência, que permite distinguir a ideia da existência e da individualidade. É como se ele dissesse, a planta, o reino vegetal, não sabe que existe, tem apenas vitalidade. E no reino animal, além da vitalidade, tem uma inteligência que se elabora. Uma inteligência que se elabora. Aqui a Sandra pergunta, esse comentário é de Kardec? Sim, é um comentário de Kardec. Porque Kardec, no Livro dos Espíritos, em algumas questões, ele colocava os seus comentários abaixo. Né? Vem em letra menor. Né? Logo abaixo da questão, vem o comentário de Kardec. Veja, a questão, a resposta e o comentário que Kardec faz. E aqui os escritos, né, os borrados do Simão. Né? Então vejam, é esse aspecto. Alguém perguntou aqui, a Marla, né? O fluido vital não existe só no mineral? Não. O fluido vital, pelo contrário. O fluido vital, veja, vital significa o quê? Vida. Então o fluido vital, só existe onde há vida. Reino vegetal, animal, hominal, há vida. Por isso chama fluido vital. É porque muitas vezes se confunde a ideia com o fluido cósmico universal, o FCU que a gente brinca. O fluido cósmico universal é a origem do fluido vital, do princípio vital, porque Kardec não usava o termo fluido vital no Livro dos Espíritos. Ele usou uma vez no livro A Gênese, mas no Livro dos Espíritos ele usava princípio vital, né? Em vez de fluido vital. Ele usava princípio vital. Eu sugiro que nós já trabalhamos esse assunto, então não vou me alongar nele. Leiam da questão 60 à questão 75 do Livro dos Espíritos. Da questão 60 à questão 75, Kardec faz o estudo do reino orgânico, do reino inorgânico, e lá ele fala do princípio vital, fala do fluido cósmico universal. Né? Então, sugiro essa leitura desse tópico. Aqui, então, aí Kardec diz que o reino animal, além da vitalidade, e o animal ele tem a individualidade, ele sabe a individualidade, ele tem consciência, aspas, a palavra consciência, é só uma apropriação dessa palavra, ele tem consciência da existência e da individualidade. E aí Kardec diz que o reino onde está o ser humano, o reino hominal, na linguagem de Emmanuel, há a vitalidade, há
a inteligência, ele chama aqui de inteligência especial. Há a consciência da individualidade e a consciência da existência. E há o conhecimento e a consciência sobre Deus, sobre a transcendência. Por isso é que Kardec, os espíritos, melhor dizendo, chamam esse quarto reino, essa quarta parte, essa quarta de moral. Então é uma divisão moral essa quarta parte. E vejam quão bonita é a expressão de Kardec. O ser humano tem tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial e indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Vejam quão bonito é esse raciocínio kardeciano, que ele vai analisando o que há no mineral, que repete no vegetal e acresce-se no vegetal, que repetem-se no animal e acrescem no hominal. Então, no hominal, a vitalidade dos seres orgânicos, ok? Lá do vegetal, do animal, a consciência da individualidade e da existência do animal, do reino animal, também há no ser humano. Mas, além disso, tem a consciência do futuro. O reino animal não observa o porvir. O reino animal não analisa o efeito das ações, ou seja, não tem a ideia do porvir. E é só no hominal, só nesse reino humano, por assim dizer, que se tem a ideia, a consciência de um futuro, a consciência do amanhã, a consciência do porvir. É só no reino nominal é que se tem essa percepção, que diz aqui Kardec, a percepção extramaterial, extrasensorial dos sentidos materiais e o conhecimento de Deus. Então espera-se que desse grau chamado ser humano haja conduta mais reflexiva, haja conduta racional, haja conduta que se analise, ou que analise, melhor dizendo, as consequências. O reino animal pode viver nas inconsequências. O reino animal pode ser inconsequente, mas o reino do ser humano, o reino hominal, ele não pode ser inconsequência. Não pode ter a inconsequência, ele não pode ser inconsequente. Ele precisa analisar as consequências das suas coisas. Porque no reino nominal há a presença do Espírito. Há a presença do Espírito. Não é mais um princípio inteligente, é o ser inteligente. Da questão 76 do Livro dos Espíritos. Por isso, consciência do futuro. Por isso, percepção extrasensorial. Por isso, entendimento de Deus. É isso que Kardec aqui coloca. É isso que Kardec coloca. E depois Emmanuel acrescenta um quinto momento. Ele acrescenta um quinto momento. Depois vocês leiam lá no livro Consolador, questão 79. Ele acrescenta um momento. A angelitude. Angelitude. E Emmanuel lá então, na questão 79, a Natália diz aqui, a centelha divina está presente nos três reinos. Está presente. A centelha divina no sentido espiritual, reino dos três reinos, princípio, não vamos entrar em detalhes. Nós já estudamos sobre o princípio inteligente quando analisamos a questão 23 do Livro dos Espíritos, já faz um tempinho. Quando analisamos a questão 23 e fizemos a análise, observando também a questão 27 e a questão 76. Então, em uma das lives que nós já fizemos, nós analisamos essa questão do princípio inteligente, questão 23, analisamos a questão 27, os elementos gerais do universo, e analisamos a questão 76, que fala da individualidade espiritual. Por isso que eu não vou entrar muito em detalhes, porque já fizemos um estudo, já tem uma live quando nós estudamos o livro primeiro do Livro dos Espíritos, ok? Mas aqui eu chamaria a atenção para que o que Emmanuel coloca na questão 79 do livro Consolador.
Emmanuel nos fala que a presença do princípio inteligente é constante em todos os reinos. E ele diz que no reino mineral, essas experiências, esses estágios no reino mineral, dão o conhecimento, impregna-se o princípio da atração. Então diz ele que no reino mineral aprende-se a atração, experiencia-se ou vivencia-se a atração. No reino vegetal, a experiência advinda é a sensação. Atração, sensação. No reino animal, diz Emmanuel, que é a experiência vivida, é o instinto. E no reino hominal, é a razão. E nesse quinto reino que ele trabalha, no reino angelical, é a divinização, a divindade. A Sinara diz aqui, o pensamento, o livre-arbítrio que diferencia para essas 4 classes, moralmente, sim, nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouquinho, Sinara. Nas questões da frente nós temos isso. Né? Então Emmanuel, na questão 79, ele diz isso que a Sinara acabou de escrever. Atração, sensação, instinto, razão e angelitude no sentido de divindade. Isso Emmanuel coloca lá na questão 79 do livro Consolador. E aqui foi colocado uma frase atribuída a Leon Denis, mas essa frase não se encontra em nenhuma obra de Leon Denis, que o espírito dorme no mineral, desperta no vegetal, não. Essa frase ela já foi cunhada no século XVI, desculpe, no século XIV, essa frase já existia. Não com esse sentido, com essas palavras, mas no sentido de dormitação. Então, muitos citam é de André Luiz, é de Leon Denis, mas na sua obra não há essa expressão. Com essas palavras, não. Com essas palavras, dorme. Isso é uma frase poética, mas ela não é encontrada ipsis literis ou ipsis verbis, como é falado ou como é escrita, ela não é encontrada nas obras de Leon Denis, nesse sentido, certo? Então, mas a poética constante nessa frase, ela é belíssima, a poética constante na frase, mas ela poderia até, sem nenhum demérito, atribuir a Leon Denis, mas não é encontrada. Não podemos dizer que ele não disse, mas não está grafada nessa forma, nessa construção poética, ela não está grafada nas obras de Leon Denis. Né? Então é só nesse sentido. Né? A ideia da intuição, Eduardo coloca aqui, a palavra angelitude poderia ser substituída por intuição, agir por intuição. Não assim tão especificamente, Eduardo, porque nós temos a intuição, nós já estudamos sobre isso, quando estudamos a inspiração e intuição, a intuição tem essa característica, né? Ela traz essa característica. Né? Nós temos a característica intuitiva, é aquele momento da nossa própria percepção, do nosso próprio conhecimento que está ali escondido. Né? Ok? Bom, essa ideia então que Emmanuel nos traz, essa gradação da atração, da sensação, do instinto, da razão e da divindade, a razão ela vai para o campo da consciência, é a parte consciente ampla, ampla da filogenia animal. Mas Emmanuel, os espíritos da codificação, né, os que responderam a Kardec, e Emmanuel preferiram colocar esse item da consciência da filogenia animal, ele preferiu colocar como se fosse um outro reino, né, o reino do ser humano, que é justamente o sentido da consciência, do futuro, que aqui Emmanuel coloca a razão. Não é uma racionalização, é uma racionalidade, é uma razão. Então, e depois ele vai mostrar que no nível da angelitude, o reino angelical, já
não é mais o conhecimento de Deus, é a consciência de Deus. É o que está lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos. Lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos. Né? Essa ideia, né, do entendimento e consciência de Deus. Tá certo? Então, aqui a questão 585, eu sugiro a leitura das questões 60 a 75 do Livro dos Espíritos, a questão 79 do livro O Consolador também, né? Quem colocou aqui? O Fábio, né? Colocou aqui a expressão, a frase da questão 79 do livro O Consolador, ok? Então, é essa questão 585, esse ensaio que aqui nós vemos numa resposta curta de 3 frases dos Espíritos, essa resposta que abre esse raciocínio para nós entendermos a ideia. E aqui a Sinara cita a questão 28 do Consolador, eu a coloquei aqui como introdução, né, que é a questão que diz que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, né, mostrando justamente que nós participamos de um conjunto dos reinos. E o professor José Eduardo, grande professor, grande estudioso, grande colega lá do nosso grupo de estudos da AGE de Sergipe, ele diz aqui: Simão, a questão 189 do Livro dos Espíritos nos ajuda no esclarecimento. Perfeito, vamos lá, professor, na questão 189. Né? Vamos dar uma olhada lá na questão 189 do Livro dos Espíritos. Então nós temos aqui na questão 189, que fala da transmigração progressiva. O espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? E eles dizem, não, porque o espírito como homem também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos, dos seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Perfeito, professor Eduardo, perfeito. Está aqui já anotado, né, questão 189, que realmente mostra essa característica evolutiva do ser espiritual. Eu não vou aqui entrar nesses detalhes, né, do princípio inteligente, porque nós já estudamos isso. E até porque quando nós chegarmos na questão 607, nós vamos ter que voltar nesse assunto. Quando analisarmos aqui a questão 607 e os seus 2 desdobramentos, a 607A e a 607B, nós teremos que voltar a esse estudo, a essa ideia do princípio inteligente, da transformação em espírito. Nós vamos ter que voltar, né? Então vamos deixar para quando chegar lá, eu aprofundo nesse sentido. Agora, muito bem lembrado, eu anotei aqui, professor Eduardo, essa questão 189, para nós associarmos-la à questão 585 também do Livro dos Espíritos. Então, acrescentando esse assunto trabalhado na questão 585, sugiro a leitura do livro das questões do Livro dos Espíritos de 60 a 75, da questão 189 do Livro dos Espíritos e a questão 79 do Livro Consolador, e o pano de fundo para tudo isso, a questão 28 do Livro Consolador, que vai falar que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, né? Professor, se o senhor fez a colocação em sentido de interrogação, foi muito bom não ter colocado a interrogação, porque o senhor não traz perguntas, o senhor nos traz respostas, né? O senhor é um daqueles com quem a gente aprende, né? Então, intuitivamente não colocou a interrogação na pergunta, deixou como uma expressão, né, de contribuição, né? Muito obrigado, professor, muito obrigado. E realmente não precisava da interrogação, né? O senhor nos dá as respostas, né? A interrogação somos nós que fazemos, né? O senhor nos traz as respostas. Muito obrigado, professor Eduardo. Bom, e aí seguindo, né, Kardec vai trabalhar, a continuar analisando esse reino vegetal, e ele diz assim: as plantas têm consciência da sua existência? As plantas têm consciência da sua existência? Veja, consciência. Eles dizem não. Responde a Kardec, não. Elas não pensam. Só têm vida orgânica.
Vejam, só tem vida orgânica. É o que já foi dito aqui por Kardec, quando ele diz que as plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Ou seja, tem vida orgânica, mas não tem consciência. E aí eu sugiro, né, não vou entrar aqui também nos detalhes, mas eu sugiro que vejam no livro A Gênese, de Kardec, o capítulo 10. Capítulo 10 do livro A Gênese, lá da questão 16, do item 16 ao item 19, onde Kardec faz um estudo do fluido cósmico universal, do FCU. Aí sim, porque o fluido cósmico universal é a fonte da matéria, dos elementos materiais. É uma fonte, como o princípio espiritual, o princípio material. Então Kardec faz um estudo muito interessante, lá no livro A Gênese, no capítulo 10, nos itens 16 a 19, que eu sugiro a leitura, e quando lerem esse capítulo 10 do livro A Gênese, itens 16 a 19, leiam também essas questões do livro dos Espíritos, das 60 a 75. Das 60 a 75, para poder vocês associarem com o que está no capítulo 10, itens 16 a 19 do livro A Gênese. Façam essa leitura, que aí ficará mais fácil o entendimento dessas outras questões. E eu sugiro também uma leitura de um autor que é fundamental, mas pouco lido. Gabriel Delany. No livro Evolução Anímica, há um livro de Gabriel Delany chamado Evolução Anímica. E lá no Evolução Anímica, no capítulo 1 e capítulo 5, também temos esse assunto do princípio vital, do fluido cósmico e desse processo de evolução do mineral à angelitude. Mas ele não trabalha em angelitude, desculpe, do mineral ao reino humano. Então eu sugiro essa leitura de Gabriel Delany, desse livro chamado Evolução Anímica. São autores que a gente chama autores clássicos, porque são aqueles autores que estudaram pós-Kardec, mas imediatamente pós-Kardec. São autores como Leon Denis, faz parte dos clássicos, como Leon Denis, que era contemporâneo e escreveu obras belíssimas de reflexões filosóficas acerca do Espiritismo. Um filósofo do Espiritismo. Um autodidata, mas um filósofo do Espiritismo. Então tivemos Leon Denis, tivemos o Camille Flammarion, que faz um estudo interessante sobre a mediunidade. Camille Flammarion, ele faz esse estudo da mediunidade muito interessante, abordando as questões do mundo espiritual, das comunicações espirituais. Um astrônomo, ótimo a literatura dele, são 4 livros muito interessantes, brochuras até. Então, autores clássicos, como esses dois que eu citei, Leon Denis, Flammarion, mas também temos Gabriel Delany, que vai fazer esse estudo belíssimo na evolução anímica. Temos um autor russo, Alexander Aksakov, também muito interessante de ser lido, Alexander Aksakov, muito interessante para ser lido, observado. Então nós temos alguns autores clássicos que ficaram distanciados por nós nos distanciamos deles. Então eu sugiro essas leituras desses autores clássicos. E para esse assunto específico, Gabriel Delany, analisando no livro Evolução Anímica, analisando essas questões que aqui nós estamos falando. Então fica a título de sugestão. Né? Aqui a Maria Lúcia diz, e as plantinhas que sentem o magnetismo negativo humano, procede, Simão? A sensibilidade existe no reino vegetal, por isso que Emmanuel coloca lá na questão 79, que desenvolve a sensação. Mas Kardec vai abordar mais ou menos isso, né, quando nós olharmos aqui a questão 587,
As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas. Eles dizem, as plantas recebem, veja aqui, Maria Lúcia, as plantas recebem as impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Então vejamos como os espíritos respondem. As plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria. Impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Então não há uma percepção extrasensorial. Não há percepção extrasensorial. Não há uma percepção extrafísica. As plantas têm as sensações físicas, materiais, dizem Kardec, dizem os espíritos, recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria. Elas têm vida. Por isso, quando se destrói a natureza, corta-se a árvore, pode-se dizer que está matando um ser vivo. É um ser vivo. Quando eu vejo cenas daquelas árvores enormes, troncos enormes, altura muito expressiva, e aquela cena da árvore caindo, porque foi cortada, caindo, e ela vai caindo como que num choro, né, no sentido figurado da palavra, aquele barulho, né, da queda, e ela vai caindo sobre outras árvores, num farfalhar quase que de asas, né? Ela vai caindo ali sobre as outras árvores. É uma sensação para nós que está se destruindo uma vida. E é sim uma vida, porque é justamente no reino vegetal que o princípio vital, que a vitalidade se coloca. Então, quando nós vemos esses usos indiscriminados, melhor dizendo, essas ações indiscriminadas, essas ações financistas, atuando sobre a vida. Por isso a destruição do reino vegetal é crime de vida, é o crime ambiental. É um crime porque tira-se a vida. A Lâmia coloca uma observação interessante aqui. Há experimentos que elas se comunicam entre si, dão sinais umas às outras. Vai perguntar isso aqui também. Kardec faz faz observações sobre isso. Muito bem lembrado, Lâmia, muito bem lembrado. Então vejamos esse sentido, porque eu chamo a atenção, eu não estou fazendo aqui uma defesa ambiental, não é isso? Mas o ambiente, o meio ambiente é vida. Mesmo no reino mineral, que não há vitalidade, mas é no mineral que nós estagiamos. É o mineral que forma o planeta. E no planeta está a vida, que começa no vegetal. A vitalidade começa no vegetal. Então veja, ela sofre as impressões, as plantas não sentem a dor física, porque não têm consciência, mas é uma vida que está se destruindo. É uma vida que está se acabando. E vamos lembrar, a Ciomara traz aqui, vamos lembrar novamente da questão 28 do livro Consolador, que em tudo palpita a vibração de Deus, em tudo palpita a vibração de Deus. Então, sinceramente, quando vejo essas cenas, muitas são reproduzidas, árvores enormes e caindo, né? Elas levam como que uma eternidade para chegarem àquele porte. São dezenas de anos e, em alguns casos, séculos para chegar naquele porte e vão caindo. Por uma ação daquele ser do quarto reino. O vegetal é o segundo reino, aquele ser do quarto reino, do qual se espera a razão, do qual se espera que já se trabalhou a sensibilidade, do qual se espera uma atitude racional, caminhando para as ações angélicas, caminhando para.
Então é bom que nós pensemos nisso. Elas não vão sentir a dor física porque não têm a consciência da dor, mas está se acabando com a vida. E a ação material que nós fazemos sobre ela, elas sentem. Vejam, as plantas recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. A questão 588. A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? A força que atrai as plantas umas para as outras independe da vontade delas? Sim, pois elas não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria. As plantas não poderiam opor-se a isso. Olha que coisa bonita. As plantas, elas atraem umas para as outras por impulso material natural, ou seja, é da natureza essa atração. Aí vem o que a Lâmia colocou mais cedo, dessas comunicações. Lógico, a comunicação entre as plantas não é verbal, é óbvio, não é extrasensorial, é um processo radicular, é um processo radicular, em que em contato com a terra, as outras em contato com a terra, esse processo radicular vai permitindo essas trocas materiais. Veja, a força mecânica da matéria atua sobre a matéria. Olha que frase que os espíritos dizem. Quando pergunta a força que atrai as plantas umas para as outras, independe da vontade delas? Eles dizem, lógico que independe. Dizem, sim, pois elas não pensam. Então não há vontade. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria. E as plantas não podem opor-se a isso. E quando nós temos uma razão, desenvolvemos a razão, a Lâmia colocou uma frase belíssima aqui também sobre isso, né? Dizendo que estamos fisicamente no quarto reino, mas parece que as atitudes vibram no primeiro reino, coração de pedra. Muito bem colocado aqui, muito bem colocado. Né? Mas vejam esse aspecto. Não há oposição das plantas a essa atração. E nós que dizemos nos racionais, criamos oposições. Há uma atração chamada afeto. Há uma atração chamada afeto. Há uma atração chamada amor. Há uma atração chamada respeito. E dizemos-nos racionais. Então é preciso perceber, há uma força de atração que atua no mineral, também no vegetal. Agora, não há vontade, porque não são seres que têm razão, não são seres que têm, desculpe-me, pensamento, na linguagem dos espíritos, pensamento. E encerrando o tópico de hoje, a questão 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Olha os espíritos dizendo, se quiserdes. Ou quando eles colocam esse se quiserdes, estão dizendo, depende da forma que nós queremos observar. Se queremos dar um caráter filosófico, um caráter poético, daí aquela belíssima frase que atribuíram a Leon Denis, muito bem colocada aqui pela Lâmia, atribuíram a Leon Denis, embora não possa se afirmar isso mesmo, mas é uma forma poética belíssima. Então veja, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado dessa palavra. Mas em sendo instinto, é um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Não chamais isso de instinto mineral, não chamais isso de instinto. Então eles querem dizer que podemos usar palavras desde que venhamos a dar um sentido a elas. Então eles dizem, pode ser uma espécie de instinto? Pode, mas é só uma forma verbal, é só uma palavra, que traz diversos sentidos. Por isso eles usam a expressão se quiserdes. Então há sim uma ideia, uma ideia de conservação no reino vegetal. Conservação no reino vegetal. As plantas tendem a se conservar, é o princípio da vida. Quando uma planta dá frutos e semente, ela está
se perpetuando. Se perpetuando. Quando há frutos, há árvores que ano dão muitos frutos, ano dão menos frutos, porque quando elas se debilitam, elas deixam de dar fruto, ou seja, deixam de perpetuar para se conservarem, ou seja, vão se enfolhar, robustecer para depois darem os frutos. Assim é o café, a árvore de café é assim, é uma planta perene. E ela tem uma bienalidade produtiva. Num ano ela produz um volume maior, no outro ano um volume menor. Porque quando ela produz um volume maior de frutos, e no fruto estão as sementes, essas sementes são a perpetuação, porque plantadas gerarão nova árvore. Mas quando ela dá muito fruto, ela se debilita. Então no ano seguinte a seiva é maior para manter a vida da planta. Então ela vai crescer as ramas, né, os galhos. E crescendo os galhos, ela vai produzir melhor depois, no outro ano. Então veja, conservação, perpetuação, conservação, perpetuação. Agora isso não é pensamento do reino, isso é um mecanismo, isso é mecânico no reino. Isso é mecânico no reino. É belíssimo. Eu estudava, quando comecei nesse mundo do café, eu estudava essa filogenia do cafeeiro, essa forma da fisiologia do cafeeiro. E a gente percebe o quanto há respostas mecânicas, não são mentais, óbvio, respostas mecânicas. Bienalidade, maior, menor produção, recuperação. Então elas precisam dos elementos para se alimentarem. A fertilidade, a água, o elemento mantenedor da vida, a estrutura carbônica mantenedora da vida material. Então são coisas que nós precisamos perceber e valorizar. Então aqui são essas questões que eu optei em se colocar para nós analisarmos. E na próxima semana vamos para o tópico dos animais e os homens, ok? Eu encerro por aqui porque agora às 10 horas eu preciso entrar numa outra live, num estudo que vai ser transmitido pelo YouTube da Rede Amigo Espírita, da Rai TV. Um estudo aqui do encontro de trabalhadores espíritas, cujo tema é o Centro Espírita Escola da Alma. Então eu preciso encerrar agora, né? Eu tenho 7 minutos para sair dessa live e conectar no outro link para eu ir já para esse outro trabalho, tá certo? Quem tiver paciência, quiser, eu não tenho aqui de cabeça o link, mas é na Rai TV, o YouTube da Rai TV, né? É só entrar lá e procurar lá que vai encontrar. Daqui a pouquinho já estamos entrando lá, tá certo? Para conversar um pouco sobre isso. Agradeço a vocês pela companhia, né? Agradeço a vocês por essa cordialidade, essa participação que vocês fazem, né? Fiquem à vontade para escreverem, para participar à vontade aqui, e à medida que eu vou conseguindo, eu vou lendo aqui as participações e nós vamos estudando juntos, ok? Tá ótimo? Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Tenham uma excelente semana. E da forma que eu sempre agradeço a vocês por esse carinho, Deus lhes pague. Deus lhes pague. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser. E para aquelas e aqueles que quiserem uma expiaçãozinha a mais, né? Daqui a pouquinho, 10 horas, já estamos na outra live lá na Rai TV. Fiquem com Deus.